O assunto é educação estadual aqui em Rondônia. Antes de mais nada, está como secretária, mas é professora, né? Acho que esse título ele é o mais importante de todos. Seja bem-vinda, secretária Ana Lúcia Passini, da SEDUC. Muito obrigada pelo convite, Adilson. É um prazer enorme estar aqui com você e com todas as pessoas que assistem seu programa. Secretária, a gente está falando de um universo de quantos mil alunos em Rondônia, aproximadamente? 200 mil alunos. 200 mil alunos sobre a competência do Estado. Hoje, como é que a gente está de infraestrutura? Muito se falou há algum tempo a respeito da condição inadequada do ambiente escolar. O governo tem trabalhado para resgatar essa parte de infraestrutura também, porque precisamos de uma atenção específica do aluno e, para isso, ele tem que ter um ambiente adequado, né? Sim, a infraestrutura é uma atividade meio, né, da educação e faz parte do aprendizado do aluno também, porque a gente que é adulto não consegue aprender num ambiente onde a gente esteja desconfortável, esteja com calor, esteja com fome. Então, toda a parte de atividade meio da educação é muito importante e faz parte do aprendizado. Hoje, nós conseguimos já fazer pequenas reformas praticamente em todas as nossas escolas. Estamos aí com grandes reformas em vista, né? Tentando evoluir algumas coisas, né? Ainda tem muito a se fazer, porque nós temos 409 escolas, então é um universo bastante grande, né? Mas estamos trabalhando todos os dias para que a gente consiga atender a população com mais conforto e segurança. E um dos pontos que a gente investe bastante em questão de infraestrutura, não só do prédio escolar, mas também aquisição de ar-condicionados, tecnologia, né, que facilita a vida do nosso profissional e também do aluno, que é totalmente digital, né, e mobiliário adequado, todo o aparato necessário que é necessário para que tenha uma escola, né, pronta para receber o nosso aluno. A gente está trabalhando nessa perspectiva. Secretária, não somente a senhora pontuou, né? É um dos meios, né? A parte de infraestrutura, condição técnica e tudo mais. Agora, eu tenho visto, inclusive, essa semana, alguns levantamentos sobre a educação do Estado do Paraná. E um dos pontos encontrados para avanços que os números vêm apontando que aquele Estado vem tendo foi um investimento na alimentação, na merenda escolar. O que a gestão atual tem feito para a gente avançar na qualidade dessa merenda? Porque a merenda, ela também tem sido um fator decisivo no combate à evasão escolar. É lamentável o que eu vou dizer aqui, mas é uma realidade. Muitas crianças têm aquele momento para se alimentar e talvez ser a única alimentação que ela vai ter ao longo do seu dia. E esse ponto tem tido uma atenção diferenciada também, secretária? Tem. Nosso governador, né, Coronel Marcos Rocha, tem uma sensibilidade muito grande com o tema da assistência social, né, nossa primeira-dama, e também com a educação. Eu costumo dizer que nós temos dois tipos de aluno. O que vai para a escola para aprender e o que vai para a escola para comer. Infelizmente, a gente ainda, no Brasil inteiro, nós ainda temos essa realidade de alunos que vão para a escola com o intuito de se alimentar. E a alimentação escolar é um meio de manter o aluno na escola, mas principalmente de manter a sustentabilidade do próprio corpo do aluno, né? Então, como o valor que é repassado pelo governo federal muitas vezes é um valor pequeno, porque é per capita, o governador determinou que nós ampliássemos o valor da merenda escolar com mais 100% do valor. Então, hoje, o valor da merenda é dobrado, porque o Estado dá mais a metade, né, para complementar o valor da merenda escolar através do PEALI, que é um programa estadual, onde a gente procura sempre valorizar também o desenvolvimento do Estado, fomentando a agricultura familiar, né? Então, a merenda hoje, ela respeita todo um cardápio com as nossas nutricionistas, valorizando o cardápio local, né, em cada região, né, e é complementado com valor, com recurso 100% do Estado. Secretaria, eventualmente, onde isso não está chegando a contento, como a senhora, inclusive, acaba de nos passar aqui, que vem tendo esse cuidado, quais meios aquela comunidade pode estar buscando para que a Secretaria tome o devido conhecimento e as providências necessárias, que a gente está falando de um universo de mais de 400 escolas, são mais de 200 mil alunos.
é preciso que a sociedade, de alguma forma, também intervenha no sentido de contribuir, trazendo denúncias ou até mesmo orientações e relatando o que acontece na ponta efetivamente. Como a Secretaria tem colocado-se à disposição para que a sociedade também tenha uma participação efetiva? Então, hoje nós descentralizamos recurso da merenda, né? Então, as escolas recebem diretamente o valor em sua conta, né? A escolha das empresas que vão ofertar a merenda escolar, ela é feita através de uma licitação que é feita aqui e as escolas vão solicitando a merenda das empresas vencedoras da licitação. Hoje, com a tecnologia, Dilson, é muito rápido, né? Porque o próprio aluno, rapidamente, se faltar alguma coisa na merenda, ele é o primeiro a fotografar e encaminhar para a Secretaria de Educação. É o primeiro denunciante, né? Exatamente. Então, não tem como dar errado, né? Mas, assim, a gente tem um cuidado muito grande. Às vezes acontece de uma empresa atrasar um pouquinho na entrega de algum tipo de alimento, né? Mas as nossas nutricionistas fazem uma fiscalização bastante efetiva, né, junto às nossas escolas. Quando os nossos diretores têm algum problema, eles comunicam também às nossas superintendências regionais. E sempre a gente está tendo um atendimento efetivo nas nossas escolas de merenda. Graças a Deus, merenda não tem sido um problema. Claro que tem uma situaçãozinha ou outra pontual, que às vezes atrasa um pouquinho, mas não tem sido um problema em Rondônia. Eu acredito que o problema não é ter o problema é não querer resolver o problema. Exatamente. E pelo que a senhora conta, aqui nós temos hoje uma abertura especificamente onde a sociedade pode ter vez e voz nesse processo como um todo. Inclusive, só te cortando um pouquinho, os alunos, eles costumam ir muito no meu direct do Instagram, porque eles me seguem no Instagram e qualquer problema que tem na escola... Você tem recebido isso? Muito, e eu administro então, pessoalmente. @ Ana Lúcia Passini. Então, no Instagram, @ Ana Lúcia Passini. Isso. E se tiver algum problema na escola, aí pode me mandar, que sou eu mesmo que leio, e eu entro em contato com a direção, entro em contato com a superintendência para que a gente resolva o mais rápido possível. Que bom, legal isso, o contato direto com quem vai, evidentemente, resolver. Secretária, PROAR, o que vem a ser esse programa? Então, o PROAR é um programa que hoje é o carro-chefe da Secretaria. O que acontece? Eu assumi em 2022 a Secretaria e senti a falta de nós termos um sistema de avaliação da própria Secretaria. Então, nós criamos o SAERO, que é o Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia. Eu costumo dizer que quando a gente não tem um parâmetro, não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Então, para a gente saber onde a gente quer chegar, a gente precisa saber onde nós estamos. Então, com o SAERO, o Sistema de Avaliação, nós detectamos as falhas que nós temos de aprendizagem na rede. Detectamos que no ensino fundamental 1, nós tínhamos uma deficiência bastante grande na alfabetização na idade certa. O fundamental 1 é de responsabilidade, a maioria, da rede municipal. Então, o que nós fizemos? Criamos um programa chamado ProAlfa, em parceria com o Tribunal de Contas, que iniciou o programa PAIC, para que a gente auxiliasse a rede municipal a alfabetizar o aluno na idade certa. O que acontecia, Adilson? O nosso aluno chegava, muitas vezes, no 6º ano do ensino fundamental, sem saber interpretar um texto, sem saber as operações mínimas de matemática, e isso atrapalha a vida escolar, o resto da vida escolar desse aluno. Então, nós sentimos a necessidade de começar a dar esse apoio na base, para esse aluno chegar alfabetizado, sabendo o básico da matemática, para que ele consiga ter uma evolução adequada. E o nosso governador pediu, já no período de campanha, que a gente fizesse um trabalho de apoio aos municípios para a alfabetização. Esse trabalho deu um resultado tão positivo que nós ganhamos o selo de ouro do Ministério da Educação, entre os 10 estados apenas que conseguiram uma evolução considerável na alfabetização. Nós saímos de 21% de crianças alfabetizadas na idade certa para 65%. Então, foi um grande avanço. E detectamos também... Qual que é o ideal? Nós chegamos a 60%. O ideal é os 100%, né? Mas aí já é uma utopia, né?
Mas, assim, já é um ideal muito grande você ter mais da metade dos alunos alfabetizados na idade certa. Nós superamos todos os estados do país. Mas a tendência é que a gente evolua ainda mais. Com certeza. Porque é uma política pública implementada ou uma ação sazonal? Não, é lei. Criamos lei, então... Assegurado, então, para que a gente consiga continuar no processo evolutivo. Exatamente. Formação de professores, nós repassamos recurso para as prefeituras, damos material didático. Enfim, é todo um trabalho feito para que os municípios consigam desenvolver na alfabetização e que a gente receba no Estado esse aluno mais preparado. Educação é feita a longo prazo, não se faz educação a curto prazo. E é utopia a gente pensar que esse aluno vai vir com uma deficiência e chegou na rede estadual, a gente tem uma mágica para resolver o problema. Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com o governador do estado, em entrevistas oficiais, é claro, porque eu nunca tive a oportunidade de bater papo com o governador, quem dera, ele fala sobre... O tempo dele é curto. Sempre num governo municipalista. E muitas das vezes é tido tão somente como a parte de infraestrutura, de programas que ficam mais evidentes e que aparecem um pouco mais. Quando a senhora cita, porque a entrada da saúde é município, a entrada da educação, em sua ampla maioria, também é município. E aí há programas, inclusive, que a senhora acaba de relatar para nós aqui, que o Estado entende essa necessidade de ter uma convergência de aprimoramento da metodologia partindo lá da base. E aí os resultados começam a aparecer. Os 52 municípios têm tido um acordo direto? Há realmente uma convergência de ideias aí, secretária? Com certeza. Nós temos a adesão dos 52 municípios. Isso se deve também, e eu não posso deixar de dizer, do apoio do Dr. Paulo Cury, do Tribunal de Contas. Ele que começou todo esse trabalho de cooperação com a rede municipal. Então, o apoio dele ajudou muito o Estado nessa perspectiva de adesão, de 100% de adesão. E hoje o Estado, na educação em específico, não investe só na infraestrutura, porque nós ainda fazemos convênios para reformar as escolas, mandamos material, tudo que eles precisam, na medida do possível, a gente tem ajudado. Mas a formação técnica tem sido algo fundamental. O apoio técnico do Estado junto às prefeituras, secretarias municipais de educação, tem sido um grande diferencial, né? Com formação de professores, bolsa para formadores, material didático, né? Todo um aparato, as avaliações, quem paga é o Estado, né? E todo o aparato que o Estado tem, a gente tem dado disponibilização para a rede municipal também. Por exemplo, o transporte escolar, que nós criamos um sistema que é georreferenciado, né? Que foi uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, e nós estendemos esse sistema, que se chama Transcolar Rural, para toda a rede municipal que tiver interesse, para que ele possa fazer a gestão eficiente e eficaz do seu transporte escolar. E complementando, o PROAR é o programa que vai atender, da mesma forma que nós atendemos o PROAR, através do PROALFA, a rede municipal. O PROAR é o programa para a rede estadual avançar no ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, e também no ensino médio, com a mesma perspectiva de formação de professores, acompanhamento individual do nosso aluno, para que ele aprenda língua portuguesa e matemática de forma adequada, porque essas duas disciplinas, Adilson, é base para todas as outras. O aluno que não interpreta um texto, ele não aprende geografia. O aluno que não sabe operação mínima de matemática, ele não aprende física. Então, é fundamental que a gente esteja intervindo diretamente nessas deficiências, nessas lacunas de aprendizagem que o nosso aluno apresenta. Perfeito. Secretária, tinha muita coisa para a gente conversar, mas infelizmente não vou conseguir dar sequência. A gente tem outras atividades aqui. Já fica o convite para que a senhora retorne aqui, mas só para dar uma pincelada rapidamente. A questão da atividade cultural com a comunidade dos povos indígenas também é algo que se destaca nessa atual gestão, né? A Maloca 2025, como foi? Só sintetizado bem rapidamente. Rapidinho, né? Nós atendemos 30 etnias, nós temos o FERA, que é o Festival Estudantil Rondoniense de Artes, só que é um segmento mais voltado para a cultura da pessoa urbana. Então, a gente não quis misturar, criamos o Maloca, que é a Mostra Estudantil de Arte e Cultura Indígena. Atendemos
mais de 200 estudantes, foi ali no teatro, com pinturas corporais. Eles fizeram um trabalho de pesquisa sobre a sua cultura e escreveram na sua língua esse trabalho de pesquisa. E é um trabalho inédito no Brasil. É o único estado do país que faz uma mostra de arte e cultura dos povos originários. Então, nós saímos na frente dessa vez e o Maloca foi um grande sucesso. E, inclusive, a própria Rondônia Rural Show teve uma atividade capitaneada, é claro, pela produção do evento, dando maior visibilidade e essa convergência, para que a comunidade também tome um pouco de conhecimento de como é a vida dos povos indígenas, né, das mais distintas etnias que existem, com a maloca belíssima lá sendo exposta e também trocando essas informações. Joer está em fase de andamento, acontecendo, o esporte também dentro da área educacional. Festival Estudantil Rondoniense Artes Fera, já tem previsão? Então, vai acontecer agora em setembro, né, a fase de bandas e fanfarras, aliás, em agosto. Bandas e fanfarras e as fases de música, dança, toda a parte de curadoria regional e municipal já aconteceu e agora, em agosto, vai culminar na fase estadual. Secretária, para encerrar, e pode ser bem objetivo, e o espaço vai estar aberto para a senhora voltar com mais tempo, a valorização do material humano que faz a educação. Os servidores da educação, como é que têm sido as tratativas por parte da questão de reconhecimento, carreiras, enfim? Então, é uma preocupação muito grande do nosso governador, né? Nós temos avançado bastante, pagamos o piso todos os anos em dia, já no início do ano, temos melhorado aí, os salários dos nossos servidores aí, com gratificações, com incentivo, com progressão funcional, com pagamento de licença prêmio em pecúnia, que há muitos anos não era pago, os direitos dos nossos servidores, e a gente tem evoluído bastante. É claro que a profissão de professor foi desvalorizada por muitos anos, né? E ainda que a gente queira, a gente não consegue ainda atender na proporção que a gente gostaria, até porque eu sou professora, né? Mas, graças a Deus, esse governo tem tido um olhar diferenciado para a categoria da educação e a gente acredita que vamos conseguir continuar avançando. Acima de tudo, existe também a responsabilidade, né? Porque você está fazendo a gestão do erário. O erário ele é para ser aplicado em todas as diversas áreas. Eu, na minha concepção, leigo como sou, entendo que talvez, desde a essência, essa é uma categoria que deveria ter uma valorização diferente, mas, infelizmente, não houve esse aculturamento e hoje tem que se trabalhar um mecanismo para equacionar tudo isso. Professora, secretária Ana Lúcia Passini, da SEDUC, muito obrigado pela vinda, uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Sempre que puder, estarei à disposição e é um prazer enorme participar desse programa tão bacana aqui com você. Perfeito, eu que agradeço.